Olá, tudo bem com você? Estou aqui para mostrar mais um vídeo da série de custos industriais e formação de preço de venda. Hoje eu vou abordar conceitos iniciais sobre custos. Então, mãos à obra, vamos lá. Bom, para quando nós vamos iniciar as nossas atividades em custos, nós temos que ter o entendimento que não há nada que a empresa não faça, não há nenhum fato que a empresa desencadeie que não tenha um determinado gasto atrelado. Tudo que a empresa realiza, qualquer ação que ela executa, terá um gasto amarrado. Num primeiro momento, nós temos que entender como é que esses gastos se comportam. Então, o que é o gasto, na verdade? O gasto é todo o sacrifício financeiro que a empresa arca para atingir seus objetivos. Então, pelo simples fato dela ter pessoas, máquinas, equipamentos, ela está instalada em uma unidade física, ela ter a contratação de serviços de terceiros, ela ter impostos, taxas, ela está desencadeando gastos. Então, o gasto é todo o sacrifício financeiro que a empresa arca para atingir seus objetivos. Então, pelo simples fato dela existir, estar constituída em alguma localidade, ela tem toda uma estrutura na qual estará desencadeando gastos. Então, a partir daí, nós temos que entender como que esses gastos se comportam para fazer o quê? Para classificar esses gastos em 3 grandes grupos. Os gastos eles podem ser classificados como custos, despesas e investimentos. E isso é muito importante. Essa classificação ela é básica e fundamental para você ter um bom início na construção do seu sistema de custo. É um conceito muito simples, mas muitos profissionais pecam e escorregam muito nesse início. Porque pegam custo, misturam com despesa jogam no custo e investimento acabam misturando no meio de custo e despesa. E no final você tem um monte de números que não traduz absolutamente nada. Então vamos melhorar essa classificação e vamos aprender a trabalhar com isso. Então vamos primeiro nos concentrar em separar o custo e a despesa. Então vamos classificar o gasto entre custo e despesa. Para isso, mentalize a empresa em 2 grandes blocos. Separe a empresa entre administração de um lado e produção de outro, de uma forma bem genérica, mas bem simples. Separando a empresa entre administração e produção, nós podemos fazer a seguinte coisa. Tudo que você gasta na administração, todo gasto destinado na administração, você poderá classificar como despesa. E todo gasto destinado à produção, você pode classificar como custo. E nesse momento, nós vamos conseguir já dar uma primeira classificação no que é custo e despesa. Ou seja, custo é todo gasto destinado à produção. Então, todo gasto destinado ao esforço para a obtenção do produto. Isso é custo. Se ele é fixo, variável, direto ou indireto, nós não estamos tratando isso nesse momento. Nós estamos simplesmente pegando o gasto e colocando numa única conta chamada custo. Mais adiante nós vamos classificar isso de uma forma melhor. E todo gasto que é destinado à administração, ele é classificado como despesa, ou esforço para obtenção ou administração da receita. Então, bem simples, de uma forma bem tranquila, vamos separar a empresa entre administração e produção. A terceira parte da classificação do gasto são os investimentos, que é muito importante tratar disso daí. Por quê? Há uma confusão muito grande, principalmente na administração de pequenas e médias empresas, onde pegam o gasto como investimento e já joga direto no custo. E isso cria uma grande distorção na apuração do resultado e até mesmo na precificação do produto. E daí por diante, análise de margem de contribuição, por aí vai. Tudo sai distorcido. Então, o que são investimentos?
são gastos destinados à aquisição de materiais e até mesmo equipamentos. Então, qualquer compra com matéria-prima é classificada como investimento. Não só matéria-prima, é muito importante a gente destacar que matéria-prima, material auxiliar, material de consumo, material para manutenção, qualquer que seja o tipo de material que eu estou adquirindo e isso está sendo direcionado para o meu estoque, é classificado como investimento. Isso é muito importante gravar. Então, fica aí uma dúvida, né? Se nós estamos afirmando que todo gasto com material ele é investimento em um primeiro momento, então fica a pergunta: em qual momento ele se transforma em custo? A resposta é a seguinte: no momento em que o material ele é retirado do estoque ou almoxarifado e aplicado na produção, ele se realiza como custo. Então, o material, ora adquirido, alocado em almoxarifado, ele é classificado como investimento. A partir do momento que ele sai do almoxarifado e vai para a produção, ele se realiza como custo. E também nós temos a outra situação. O material que vai para a produção, ele não vira custo? Da mesma forma que indo para a produção ele vira custo, caso por algum motivo, qualquer que seja, ele é direcionado à administração, talvez para alguma atividade de manutenção ou coisa assim, ele deve ser classificado como despesa. Então nem sempre o material que sai do almoxarifado ele vai ser realizado como custo. Ele pode virar despesa a partir do momento em que ele é aplicado na administração. Por exemplo, material de escritório. Material de escritório ele pode ser tanto custo como despesa. Se ele é gasto na produção, por exemplo, no PCP, na qualidade, na engenharia, ou até mesmo em algumas áreas diretas da produção, esse material de escritório ele é custo. E a partir do momento em que ele é aplicado na administração, ele vira despesa. E alguns exemplos de custos que nós temos na produção. A mão de obra, seja ela mão de obra direta ou indireta. Nós temos materiais diretos, materiais indiretos, materiais de consumo, matéria-prima, material auxiliar, né? Taxas e impostos referentes à unidade produtiva, à energia elétrica da unidade produtiva, a depreciação de máquinas e equipamentos de toda a unidade produtiva, né? E qualquer outro gasto aplicado na produção. E alguns exemplos de despesas, como mão de obra, né? Mão de obra de toda a administração, da área financeira, contábil, fiscal, contabilidade, a parte comercial, a parte de recursos humanos, né? Toda a mão de obra alocada na administração, parte de telefonia, material de escritório, serviços de terceiros, com contabilidade externa, consultores, jurídico, taxas e aluguéis referente à área administrativa, manutenção da área administrativa, impostos e taxas da administração, ou qualquer outro gasto aplicado à administração. Todos esses são exemplos de despesas, né? E é importante destacar que há outras classificações para o custo, né? Então, no primeiro momento, nós definimos o que é custo, dizendo que custo é todo gasto aplicado à produção. Mas esse custo ele pode ser desmembrado entre variável ou fixo, e ele pode ser direto ou indireto. Então, nós vamos ver isso com mais critério num outro vídeo. E as despesas também elas podem ter outras classificações. A despesa, né, nós definimos em um primeiro momento que é todo o gasto destinado à administração, mas ela pode ser fixa, como também ela pode ser variável. E isso nós vamos desmembrar com muito cuidado mais adiante. Ok?
E para quem está iniciando as atividades em cursos, né, para aquele que está começando, é muito importante entender que nós temos que estudar aí o regime de competência e o regime caixa, né? São regimes essenciais para você ter um entendimento da apuração do gasto, para nós apurarmos o resultado. Então, isso nós vamos apurar com mais critério em outros vídeos. Eu pretendo falar melhor o que é regime de competência, mas o que é regime caixa. Bom, pessoal, por hoje é isso. Fica aqui meu muito obrigado e não deixe de acessar o nosso canal e deixe o seu like, tá bom? Meu muito obrigado. Tenha uma excelente semana.